Em tempos de Copa do Mundo de futebol feminino, Copa América, competições de alto nível mundo afora, eu vou falar um pouquinho sobre o futebol de verdade, que eu já tive a oportunidade de cobrir aqui no estado do Rio de Janeiro, algumas dificuldades, casos curiosos que a gente vê nas divisões inferiores, principalmente do Campeonato Carioca. E eu vou trazer como uma primeira história bem bacana, um clássico que deveria ter acontecido, mas na verdade não aconteceu, entre duas equipes de São Gonçalo. São Gonçalo Esporte Clube e São Gonçalo Futebol Clube. Já começa errado que as duas equipes têm o mesmo nome, isso atrapalhava um pouquinho. As equipes iriam se enfrentar pela primeira vez e o jogo nem poderia ter público. Esse jogo aconteceria num campo chamado Campo do Cordeiros Futebol Clube, lá no interior de São Gonçalo. E aí, na hora do jogo, a arbitragem notou que tinha muita gente dentro de um estádio que não poderia, na verdade, receber público. Então começou aquele impasse de ter ou não ter o jogo, de poder ou não a bola rolar, até que a arbitragem foi se convencendo que daria para fazer uma vista grossa e deixar aquela galera assistir o jogo mesmo que o estádio não pudesse receber público. Só que aí começou um outro problema. Começou a sair muita garrafa de cerveja, muita caixa de cerveja para tudo quanto é lado. A galera bebendo uma barbaridade, começou um churrasquinho a rolar, um sambinha também do lado de fora, bem nos arredores do campo, dentro mesmo da estrutura desse estádio. E aí a arbitragem falou, desse jeito não vai dar. Com caixa de cerveja, com sambinha rolando, não vai ser possível. E o time mandante, que tinha a responsabilidade de tomar conta disso, começou a tentar resolver, foi no dono do estádio, tentou dar um jeito, tentou colocar aquela galera para fora e não conseguiu. No fim das contas, o árbitro definiu o WO, ele não deixou que tivesse jogo e a equipe visitante, que era o São Gonçalo Esporte Clube, ganhou sem precisar sequer fazer um gol, sem ter apito inicial. E depois, naquelas histórias de bastidores, eu conversando com a pessoa responsável pelo estádio, e eu perguntei, por que continuou vendendo cerveja? Ele falou, Gabriel, o cara que alugou o estádio para o jogo me pagou X. E começou a vender muita cerveja aqui antes do jogo, e eu fui vendendo, e eu vi que era melhor continuar vendendo cerveja do que alugar o campo para ele na hora do jogo. Então fui vendendo a cerveja de qualquer forma, faturei um pouquinho mais, mas infelizmente ele ficou sem jogo. Então essas são algumas das dificuldades que os clubes encaram. Ter que alugar um campo que tinha um churrasco rolando e esse churrasco com cerveja, muita gente em volta do gramado, impediu que esse jogo, que seria válido pela terceira divisão do Campeonato Carioca, acontecesse. Esse é só um dos casos curiosos que a gente vê aí Rio de Janeiro afora nos campeonatos cariocas.